Olá! Hoje a gente vai estar falando sobre Caraval. Por quê? Porque esse livro me deixou em um estado de conflito tão grande que eu fiquei em urgência para falar sobre. Eu lembro que eu passei horas conversando comigo mesma a respeito do livro e com as minhas paredes, de tudo que eu percebi, sabe? De tudo que me incomodou, principalmente. Enfim, o livro se propõe a acompanhar a Scarlett no jogo chamado Caraval. Caraval é basicamente um jogo de atuação em que realidade e coisas fictícias, fantasiosas se misturam. E a premissa do jogo é que é apenas um jogo, nada dali está acontecendo de verdade e que quem está participando precisa entender que é apenas um jogo. E o sonho da Scarlett era participar do Caraval. Ela passou a vida inteira dela mandando cartas pro Lenda. O Lenda é o cara, é a mente por trás do Caraval. E as cartas dela nunca foram atendidas. Porque assim, não é assim, ok, eu quero ir pro Caraval, então eu vou. Não, você manda cartas de intenção e o Lenda, ele decide quem é interessante ou não para participar do jogo. E aí as cartas da Scarlett nunca foram atendidas, até que ela parou de mandar as cartas e até que o jogo parou também. Não se soube porquê, mas o Caraval ficou um tempo sem acontecer, até aquele ano em que a história se passa. A Scarlett e a Donatella receberam convites para participar do Caraval. E, além disso, um convite a mais, que era pro marido da Scarlett. Porque a Scarlett estava para casar com um duque que ela nunca viu na vida. Um duque de longe. Porque, assim, na história, a Scarlett e a Donatella querem fazer de tudo para sair de perto do pai delas, que no caso é o governador de onde elas moram, pra poder se livrar. Porque o cara, é assim, se eu pudesse matar aquele homem, eu matava. Enfim, no início do livro a gente percebe que a Donatella e a Scarlett são figuras muito contrastantes. É a mesma coisa que acontece em Acotar, por exemplo, com a Nesta e com a Feyre. É a mesma coisa que acontece em Orgulho e Preconceito com a Jane e a Elizabeth, que são figuras que se contrastam bastante e que por isso elas se realçam. Então a Donatella, ela é a inconsequente, a que quer viver a vida, e a Scarlett é a que tem receio de tudo. Então a Donatella, qual é o pensamento da Donatella? É assim, eu vou pra onde o vento me levar, onde o sol estiver brilhando eu vou. Já a Scarlett tá numa parada meio, mas esse vento tá vindo da onde? Esse sol, tá quantos graus? Então o primeiro livro, ele se propõe a acompanhar a Scarlett, e já no início a gente fica meio assim, dá uma ideia de que pode ser meio chato. E isso realmente aconteceu. Por quê? Porque a Scarlett, ela é centrada no medo. Todas as ações dela são guiadas pelo medo. Tudo que ela pensa, tudo que ela planeja está baseado no medo em relação ao pai dela. E o que acontece é que, como a Scarlett ela tá muito entregue a esse sentimento, o livro no início parece que ele anda a passos muito lentos. Você fica meio assim, ok, mas e aí? O que você vai mostrar pra gente? E nesse início de livro, eu percebi que a Scarlett ela não era o tipo de personagem mais apelativo pra mim, pelo menos. Porque eu tô muito acostumada com personagens pé na porta, entendeu? Celaena Sardochian, Katniss Everdeen e agora a Mia Corvelle. Sabe? Tipo, personagens que já chegam assim na tua cara. E eu me deparei com uma personagem que ela era muito assim, sabe? Eu já fiquei meio chato isso aí, né? Minha outra crítica em relação ao livro é sobre como o Julian foi tratado ao longo do enredo. Porque o Julian, ele é a peça central de tudo. É ele que vai fazer as coisas acontecerem ali, que vai direcionar a Scarlett pro que ela precisa. E eu já percebi desde o início que o Julian ia ter ele foi pensado naquele molde praga que agrada muito facilmente, que eu me apaixonei por ele, né, gente? Um morenão daquele, misterioso, bem-humorado, sarcástico, lindo, maravilhoso, tudo de bom. Era claro que a gente ia se apaixonar por ele. E
eu percebi que, depois que eu tava analisando, que durante, sei lá, 60%, 70% do livro ele foi resumido a isso. Quando a gente descobriu depois que ele era muito, 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 muito importante. Então, eu fiquei querendo mais a respeito dele. Isso aqui agora vai ser um spoiler. Mas eu queria que ele tivesse sido abordado como mais que um funcionário do Caraval, sabe? Mais que um agente pra levar a Scarlett pra que ela precisava lá pro jogo. Porque ele ficou naquela onda de estou jogando com você e um futuro, quem sabe, parceiro romântico da Scarlett. Então eu percebi que nada além disso a respeito dele nos foi apresentado. Agora vamos pra minha crítica principal, apesar de não ser a última, mas a minha principal a respeito do livro, que foi a escrita emocional da Stephanie Garber. Porque ela basicamente não existiu. Assim que o livro começa e ele vai se desenrolando, a gente percebe que a Stephanie ela tem uma escrita descritiva que é simplesmente de cair o queixo. Aquela mulher tem uma capacidade de descrever, de te mostrar os detalhes, que é simplesmente assim, absurdo. São tantos detalhes que em um dado momento você fica, o que eu estou vendo? Para a sua festa. E atenção, esqueça não, falando que eu ouvi o anúncio aqui no carro de som. O que eu estou vendo, sabe? Tipo, meu cérebro tinha que ficar sambando para conseguir entender as roupas que ela estava mostrando. E eu consigo entender que esse fator poderia ter sido um dificultador para a leitura. Porque a gente sabe que às vezes muito discretismo deixa a leitura meio pesada, como se não estivesse fluindo. Só que isso não aconteceu, porque todos os detalhes que ela estava nos dando serviram para cimentar o universo de Caraval, sabe? Era um mundo mágico, um mundo novo, bem único, e todos os detalhes das roupas, tudo que ela estava nos dando servia para formar a imagem maior do que ela estava tentando nos mostrar. Então eu gostei. Só que quando chegou na parte emotiva, simplesmente foi de uma incapacidade de nos fazer imergir nos sentimentos das personagens que eu fiquei tipo, ok. E eu devo confessar que eu relevei até. Por quê? Porque a Scarlett, como eu falei, ela é centrada no medo. Então eu pensei, olha, talvez não esteja me sendo mostrado muito a respeito da Scarlett, porque não tenha muito pra ser visto nela, né? E isso me fez relevar um pouco a falta da escrita emocional. Mas, quando chegou no final, e agora é a minha crítica a respeito de como ela usou o tempo do plot dela, ficou muito, muito claro que ela simplesmente não conseguiu. Por quê? O que aconteceu? Pra quem leu, sabe o que aconteceu naquele final, né? Aquela loucura que aconteceu lá. Eu não sei se vocês perceberam, mas as coisas aconteceram de uma forma bem rápida. Eu não tive tempo pra chorar. Eu não tive tempo pra ficar chocada. Eu não tive tempo pra ficar puta. Eu não tive tempo pra ficar desolada. Porque logo depois uma outra coisa aconteceu, sabe? Plot, antiplot, e plot, antiplot. Eu fiquei... Calma. E ficou muito, muito, muito claro que o final ficou bem afobado. É isso que aconteceu. O final ficou muito, muito afobado. Eu não consegui sentir direito tudo que estava acontecendo. Parênteses, eu surtei porque eu sou emocionada. Vocês têm que entender aqui a questão. Eu sou emocionada pra caraca. Muito emocionada. Eu surtei. Fiz muita coisa, falei muita coisa. Tava gritando em caps lock no Twitter. Mas agora a gente tá pensando aqui objetivamente na história e a gente sabe que realmente não nos foi dado muita coisa. Então eu vi muitas pessoas falando que abandonaram o livro, que não se sentiram muito conectadas a ele.
talvez seja por causa disso. A Scarlett, ela deixa o livro andando muito lentamente no início, e o Julian é o único alívio que a gente tem, porque é ele que traz as piadinhas, é ele que traz o charme, mas ele também, no princípio, só fica reduzido a isso. E eu entendo que o Julian, isso aqui é spoiler, o Julian tinha, sim, um papel ali no jogo, e o papel dele era ser aquilo. Porém, eu acho que ela podia ter nos dado mais, né? O fato de eu entender não significa que eu concorde, ok? E a respeito da Scarlett, ela teve sim um desenvolvimento na cena a respeito do final, sobre abandonar todas aquelas camadas de medo, mas realmente não foi muito suficiente. Por quê? Porque no livro seguinte, todo aquele desenvolvimento foi jogado fora, porque a gente não ia, quer dizer, não jogado fora no sentido literal de que ela voltou para antes, mas porque a gente não ia acompanhar a Scarlett nessa nova fase mental dela, né? Porque o próximo livro vai ser narrado, entre aspas, pelo Donatella. Então, o único desenvolvimento que eu realmente tive em relação à personagem, eu não vou conseguir aproveitar, porque ela quase não vai aparecer no próximo livro. O livro é, sim, muitíssimo interessante. Eu apenas não recomendo ir com muita expectativa, sabe? Experimentar o livro da forma que ele é. Eu entrei com muita expectativa porque envolvia tudo que eu gostava. Jogo, suspense, envolvia circo, porque eu sou apaixonada. Um tema bem circense, enfim. E as minhas expectativas me ferraram. Então eu indico, mas entra para aproveitar o livro pelo que ele é e não pelo que você quer que ele seja. Acho que a coisa mais incrível que a Stephanie nos deu foi o próprio universo de Caraval, porque é muito interessante, é muito legal. Chega no momento que você fica, meu Deus, mas isso é realidade ou isso é jogo? Você não sabe onde uma coisa termina e onde outra começa. É muito interessante. Ela construiu bem essa ideia de que você realmente ficaria um impasse, porque você não sabe se as coisas estão realmente acontecendo ou se é só uma atuação. Apesar de que todos do Caraval sempre falam, é apenas um jogo, é apenas um jogo, é apenas um jogo. Se você fica levando muito pro pessoal tudo que tá acontecendo, você vai se ferrar. Foi meio que spoiler, mas a Scarlett, ela realmente... Isso me irritou também, que ela... Todo mundo falando, é apenas um jogo, é apenas um jogo, é apenas um jogo. Ela tava, ai meu Deus, com medo de jogar, sabe? Menina, joga pelo amor de Deus. Você tem um universo inteiro querendo participar do Caraval, você tá no Caraval e você não vai jogar porque você tá com medo. Não dá. Outra coisa muito positiva a respeito da escrita, que eu mencionei a escrita descritiva, e teve sim um pouquinho de escrita emocional e envolveu sinestesia. Eu não sei se a Stephanie tem sinestesia, mas ela conseguiu encaixar cores com cheiros, com sentimentos de uma forma tão espetacular que eu fiquei tipo, meu Deus. Por exemplo, o pai da Scarlett, toda vez que ele estava no recinto era o mesmo cheiro de ameixa podre, aquele roxo bem de podridão mesmo, e que ela ficava sufocada a respeito disso. Eu achei perfeito demais. E isso aqui é um make spoiler de Legendary. Não é. A respeito das personalidades das duas, que eu percebi que a Donatella não teve isso. Então é muito provável que a Donatella não tenha sinestesia e a Scarlett tenha. O que eu achei sensacional também. Enfim, eu vou gravar meu vídeo sobre Legendary e eu acho que talvez eu grave agora mesmo. Talvez eu seja cancelada a respeito, porque eu fui tão decepcionada, mas tão decepcionada com a Donatella, meu Deus do céu, enfim. Então é isso. Vocês perceberam que eu tenho muitas ressalvas em relação a Caraval. Eu acho que eu nem falei tudo, eu esqueci meu roteiro lá embaixo, enfim. Mas eu indico sim, é um livro gostoso. Eu surtei bastante no final, apesar de que eu tava surtando consciente, sabe? Tipo, eu tô surtando porque eu sou emocionada, mas não sei o que tá acontecendo aqui. Então leiam Caraval, tá? Tirem suas próprias conclusões. Me falem o que vocês discordam, por favor.
Me falem, me falem, me falem. Me falem que vocês concordam também. Se vocês leram Caraval, como foi a experiência? Podem me contar porque eu vou ler tudo. E é isso, né? Eu não sei como terminar vídeo.